Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para apresentar mais uma aula sobre alimentos concentrados energéticos para bovinos de corte e leite. O tema da aula de hoje é farelo de trigo na alimentação de bovinos. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então nos ajude a cumprir a nossa missão, já curtindo o vídeo, inscrevendo no canal, compartilhando essa aula para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essa informação. Então vamos lá, farelo de trigo na alimentação de bovinos. Olha lá, da produção de farinha de trigo para o consumo humano resultam vários subprodutos. Dentre eles, o farelo de trigo apresenta maior importância comercial. Então, o farelo de trigo é um subproduto da produção de farinha de trigo para o consumo humano. Tá? Então, o principal subproduto é o farelo de trigo. Então, de cada tonelada de trigo processado, 70 a 75% é convertido em farinha de trigo. 25 a 30% é transformado em farelo de trigo para alimentação animal. Então, observa que tem um grande mercado aí para o farelo de trigo, né? 75% é convertido em farinha de trigo e 25 a 30% é transformado em farelo de trigo, que é esse subproduto que pode ser utilizado aí para alimentação de bovinos. O farelo de trigo apresenta praticamente todos os minerais e vitaminas do grão, tá? E a farinha de trigo é rica em amido. Então, a farinha de trigo ela acaba tirando o amido, né? E o farelo de trigo é um alimento, portanto, que não é tão rico em amido assim. Ele é mais um alimento rico em fibra. Olha só, aqui nós temos a composição bromatológica do farelo de trigo, tá? É um alimento que vai ter em torno de 18% de proteína bruta, em torno de 3% de extrato etéreo, em torno de 39% de FDN. Então é um alimento fibroso, porque tirou basicamente a casca do trigo, né? Então o farelo de trigo ele tem basicamente a casca do trigo, e a farinha de trigo ela tem basicamente o amido do grão. Uma coisa que chama atenção, ela vai ter em torno de 73% de NDT, então é um alimento energético, tá? Tem um bom teor de proteína, tem um bom teor de energia, tá? Uma coisa que chama atenção é a relação cálcio e fósforo. Ela tem praticamente 10 vezes mais fósforo do que cálcio. Nós já vimos em várias aulas aí que a relação cálcio e fósforo ideal é 2 partes de cálcio para 1 parte de fósforo, tá? Aqui nós temos em torno de 10 partes de fósforo para 1 parte de cálcio, é 10 vezes mais. Então nós temos que ter muita atenção aqui quando utilizar farelo de trigo para balancear essa relação cálcio e fósforo. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, em resumo aqui, o farelo de trigo é uma boa fonte de proteína, apesar de ser um alimento energético. Lembrando, alimento energético é aquele que tem menos de 20% de proteína bruta. Então, como ele tem 18%, ele se considera considerado um alimento energético, tá? Uma boa fonte de energia, 73% de NDT, uma boa fonte de proteína, 18% de proteína bruta, apesar de ser um alimento energético, tá? Uma boa fonte de fibra, 39% de FDN, e uma relação cálcio e fósforo, tem 10 vezes mais fósforo do que cálcio. Então, ficar atento em relação a isso, para adequar a relação cálcio e fósforo. Então, mais uma vez, tem um bom teor de proteína bruta, 80% de proteína degradável no rumen, aquela proteína que será utilizada pelas bactérias para fazer a síntese de proteína microbiana, que é a principal fonte de aminoácidos para o ruminante. As bactérias utilizam essa proteína para fazer a sua própria proteína. Chegando um alimento lá no rumen, elas pegam a proteína do farelo de trigo e as bactérias se multiplicam. Essa multiplicação bacteriana no rumen a gente chama de síntese de proteína microbiana. Essa multiplicação bacteriana é que vai formar a proteína microbiana, tá? E essa proteína microbiana, quando ela morre, ela vai ser absorvida pelo animal. E a proteína microbiana é a principal fonte de aminoácidos para o ruminante, tá? É uma boa fonte de fibra, tem 33% de FDN, tá? Isso quer dizer o quê? Que o farelo de trigo ele causa menos acidose comparado com o milho.
porque ele tem uma boa fonte de fibra, né? Olha lá, devido ao seu alto teor de fibras e proteínas altamente degradáveis no rumen e o baixo nível de amido, porque o amido foi retirado lá para fazer a farinha de trigo, o farelo pode reduzir distúrbios metabólicos como acidose. Então, o farelo de trigo, ele gera menos acidose, tem menor risco de ter acidose, se comparado com o milho. Por quê? O que dá acidose, como eu já falei, é a rápida fermentação do amido. O amido é um carboidrato de rápida fermentação. Se o amido fermenta rápido, produz muitos ácidos. Os ácidos produzidos abaixam o pH do rumen. Isso pode estimular outras bactérias que produzem ácidos mais fortes, como o ácido lático. O pH do rumen cai abaixo de 5, você vai ter uma acidose ruminal. Como aqui nesse caso o farelo de trigo ele tem baixo nível de amido, porque o amido foi quase todo retirado para fazer farinha de trigo, então já não tem um amido para causar acidose. E outra vantagem, o farelo de trigo tem um alto teor de fibra, porque a casca do grão fica ali nesse farelo. Então tem um alto teor de fibra, e o alto teor de fibra estimula o quê? Estimula o animal mastigar. Quanto mais fibra tiver o alimento, pessoal, entendam isso. Quanto mais fibra tiver o alimento, o animal vai ter que ruminar mais. Quando ele rumina, ele faz o quê? O bolo alimentar sai do rumen e volta para a boca. O animal está ruminando. Chega lá na boca, ele mastiga de novo aquele bolo alimentar para quebrar mais a fibra, entendeu? Sempre que ele mastiga, ele vai produzir mais saliva. A saliva do boi, ela é rica em solução tampão que neutraliza a acidez do rumen. Por isso que o bovino tem que ter fibra, tem que ter um nível mínimo de fibra, tá? Para ele poder mastigar, salivar, e a saliva vai neutralizar os ácidos do rumen. Isso é um ruminante normal. O ruminante, ele está acostumado a comer o quê? Ele está acostumado a comer capim, que é rico em fibra. Um capim tem 70% de FDN. O milho, ele tem 9% de FDN. Olha a diferença. Tá? Então, quando o alimento é rico em fibra, como o farelo de trigo, ele está estimulando o animal a mastigar mais. Ele mastiga para quê? Para quebrar o alimento em partículas menores. Quanto mais fibroso é o alimento, mais ele vai ter que remastigar. Quando ele remastiga, ele produz mais saliva. Um bovino pode produzir até 200 litros de saliva, tem ideia? É muita saliva. Quanto mais saliva ele produzir, mais vai neutralizar os ácidos orgânicos do rumen, não vai ter acidose, né? Então, por isso que o alimento rico em fibra, ele vai diminuir o risco de acidose. Por isso, quando eu faço um confinamento sem volumoso, eu uso a casquinha de soja, que tem muita fibra também. E aí eu vou estimular a mastigação, que a gente chama de fibra efetiva, né? É um alimento que não é volumoso, que não é fonte de fibra, mas tem essa capacidade de agir como fibra. Então o farelo de trigo também tem esse alto teor de fibra e vai estimular a mastigação do animal. Só que tem aquele fator, né? Quanto mais fibra, menos energia. A diferença, o milho ele tem 85% de NDT, o trigo tem 70%, então tem menos energia. Tem mais fibra, tem menos energia. Quanto mais fibra, menos energia. Por isso nós temos que balancear uma dieta com um nível mínimo de fibra, com um nível ótimo de energia, para o animal ter um bom ganho de peso. Então aqui, ó, seu uso é limitado em grandes quantidades devido ao menor valor energético, porque ele tem muita fibra, o que pode prejudicar o desempenho de bovinos Então, se eu quero fazer um confinamento, eu tenho que fazer uma dieta balanceadinha, para que o animal ele consiga ter um bom desempenho sem ter distúrbio metabólico, sem ter acidose ruminal. Então é por isso que eu tenho várias planilhas aqui de formulação de ração. Eu tenho confinamento sem volumoso, confinamento com volumoso, confinamento... eu tenho várias rações para vacas leiteiras. Eu tenho ração para semi-confinamento, explicando isso passo a passo. As minhas planilhas seguem essa orientação, nível mínimo de fibra, e eu faço uma ração de acordo com o ganho de peso que o cliente quer. Então é importante balancear a dieta. Então o uso do farelo de trigo é limitado porque ele tem um baixo teor de energia, porque ele tem um alto teor de fibra, né? Então aqui é uma boa fonte de energia, tem em torno de 73% de NDT, tá? E a sua maior fonte de energia é proveniente de uma fibra de alta digestibilidade. Apesar de ser um alimento rico em fibra, a sua fibra tem uma boa digestibilidade. É uma coisa interessante, olha lá, que a relação cálcio e fósforo do farelo de trigo é
ela tem quase 10 vezes mais de fósforo, né, em relação ao cálcio, né? Então tem muito mais fósforo do que cálcio. Então é importante avaliar isso. Como eu falei, a relação cálcio e fósforo ideal é em torno de 1 para 1, 1 de cálcio, 1 de fósforo, ou até 2 para 1, 2 partes de cálcio para 1 de fósforo. O farelo de trigo ele tem 10 vezes mais fósforo do que cálcio, tá? Olha lá, ó, tem 10 vezes mais fósforo que cálcio. Então nós temos que, quando fazer uma ração usando farelo de trigo, nós temos que corrigir essa relação utilizando uma fonte de cálcio, que pode ser o calcário calcítico, que é uma fonte de cálcio. Então, nas minhas planilhas também eu explico isso, que é interessante você avaliar a relação cálcio e fósforo. Nas minhas planilhas de formulação de ração tem sempre o calcário calcítico para, se eu utilizar um alimento rico em fósforo, eu ter essa fonte aí de cálcio para balancear a dieta, ok? Então, o farelo de trigo, tá? Qual o uso dele, o nível de uso lá, ó. Então, se eu for utilizar bezerros, eu vou utilizar no máximo 10 a 20% da ração para bezerro. Por quê? Porque tem muita fibra, né? Então, no máximo 10 a 20% na ração de bezerro. Para gado de corte ou para gado de leite, eu posso substituir 50 a 100% do milho. Tá? Lembrando que se for animal de alta produção ou de alto ganho de peso, substitui só 50%, porque o trigo ele é uma fonte de energia, só que ele tem menos energia que o milho, né? Então isso pode afetar o desempenho de animais de alto desempenho, um alto ganho de peso. Se eu substituir o milho pelo trigo, eu não vou conseguir ter esse alto desempenho, porque o trigo tem menos energia do que o milho, tá? Então isso vai depender, tudo vai depender da exigência do animal. Qual o ganho de peso você quer ter? Qual a produção leiteira que você quer ter? Então, nós temos que avaliar tudo isso para avaliar se eu posso substituir o milho todo pelo trigo ou se eu vou substituir 20%, 50%, tá? Tudo isso tem que ser avaliado em relação à exigência do animal. Nas minhas planilhas eu explico sobre isso. O seu principal fator limitante é o custo do NDT, né? Porque o trigo ele tem menos energia do que o milho. Eu tenho uma planilha também que faz o cálculo ela explica direitinho como você escolher o alimento. Qual a forma correta de você escolher o alimento? A forma correta de escolher o alimento é pelo custo do NDT. Se for um alimento energético, a forma correta para você escolher o alimento é pelo custo da energia. Quanto custa o quilo do NDT do milho? Quanto custa o quilo do NDT do farelo de trigo? Em relação a esse custo do NDT que você vai escolher entre o milho e o trigo. Você fala, não, mas o quilo do farelo de trigo está R$1. Por exemplo. E o quilo do milho está R$1,20. O milho é mais caro do que o trigo, mas converte isso em quilo de NDT. O milho tem 85% de NDT. O trigo tem 70%. Então, se você converter, e as minhas planilhas ensinam isso, eu tenho uma planilha, como escolher os alimentos de forma correta, tá? Ele explica isso. É só você colocar o preço do alimento que a planilha calcula já qual o custo do quilo de NDT. Se for alimento proteico, você vai calcular pelo quilo da proteína. Então, o interessante é você avaliar o alimento não só pelo preço por quilo, mas sim pelo quilo do NDT, que é o quilo da energia, que é isso que vai importar, tá? Então, o outro fator limitante seria o teor de fibra, né? É um alimento que tem mais fibra e quanto mais fibra, menos energia, tá? A vantagem do trigo em relação ao milho é que ele vai dar menos acidose, né? Então você pode fazer uma ração aí que vai dar menos acidose. Você pode utilizar o trigo aí até substituindo uma parte do volumoso, porque ele tem muita fibra e de acordo com o nível mínimo de fibra, que é 28% de FDN na matéria seca total, você pode até incluir mais trigo e tirar um pouquinho do volumoso, mas tudo isso vai depender da sua fórmula de ração, como é que você vai formular a ração, tá? Eu tenho várias ferramentas aqui, tenho ração para bovino em semi-confinamento, ração para bovino, eu tenho várias planilhas que ensinam a fazer ração, tem vários vídeos explicando aí como usar essas planilhas. É só você procurar aí, dar uma olhada, ou então mandar um e-mail para mim, professor, manda o link do vídeo, manda um e-mail para mim, professor, manda o link do vídeo que eu não estou achando, sobre a planilha de formulação de ração em confinamento sem volumoso. Eu mando para você por e-mail o link, você vai abrir lá
e você vai ver como é que funciona a planilha. Ok? Chegamos ao final de mais uma aula. Eu falei sobre farelo de trigo na alimentação de bovinos. É um alimento muito bom, tem uma boa fonte de proteína, tem em torno de 17 a 18% de proteína bruta, uma boa fonte de energia, tem em torno de 70 a 73% de NDT, uma boa fonte de fibra, tem um bom teor de FDN, um alimento que pode substituir o milho, um alimento energético. O fator que vai fazer, o fator que vai decidir se você vai substituir tantos por cento de milho pelo trigo é a exigência nutricional do animal, tá? E o preço do quilo do NDT. Eu já falei que eu tenho planilhas aqui que ensinam a fazer o alimento. Se você não conseguiu ver esse vídeo ainda explicando como calcular o custo do NDT, manda um e-mail para mim que eu te mando o link também dessa planilha para você entender qual que é essa planilha que eu estou falando, ok? Só chegamos ao final de mais uma aula, espero que tenha sido proveitoso para você. Sou o professor João Gonçalves Neto, consultor pecuário palestrante, moro em Xinguara, Pará. Esse é meu e-mail de contato, jgnzote@gmail.com. Nossa missão e objetivo é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Então, como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor de sucesso, é produtor que ganha dinheiro. E um abraço, sucesso sempre, nos ajude aqui a promover esse canal, curta o vídeo, inscreva no canal, compartilhe essa informação para que o maior número de pessoas possa ter acesso a essa informação, ok? Um abraço, sucesso sempre!